Bom dia, são 10h30 da manhã. Mais uma vez estamos em Campinas com o Trocando Ideias com Hernandes Dias Lopes. Hoje o reverendo Hernandes não está conosco, está com uma agenda diferente, mas está muito bem representado. Temos aqui conosco hoje José Roberto Quirela. Bom dia, tudo bom? Bom dia. É advogado, marido de Márcia, pai de Marcela, Juliana e Ricardo. Marcela com 21, Juliana com 17, né? E Ricardo com 9 anos. Corintiano também? Todos. Todos? Todos, tá certo. Todos. O Beto é especialista, permita-me chamar assim, claro, Beto, vamos à vontade, em Direito Digital pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ele é membro da Comissão de Educação Digital, né, Beto? Ao lado do Beto está Nielsen Tomazini, que é pastor presbiteriano também. Ele é mestre em Teologia do Antigo Testamento pelo Calvin Theological Seminary em Michigan. Correto, Nielsen? Bom dia, viu? Bom dia. E é importante citar a respeito do Nielsen que ele é responsável pelo departamento de web do Ministério em Espanhol do Back to God Ministry, que é um departamento em espanhol muito similar ao que nós temos na Luz para o Caminho aqui. Nosso tema de hoje é internet. Em específico, vamos falar de redes digitais e falar das vantagens também dos perigos e prejuízos que as redes sociais podem trazer sobre as nossas vidas. A rede social parece que está mudando o relacionamento do povo, né? As pessoas estão se relacionando de forma diferente. O que tem acontecido aí, Beto, nessa área, na questão do direito? Bom, recentemente nós tivemos alguns acontecimentos que interferiram diretamente, né, na vida do cidadão, e onde criaram-se leis. Na verdade, foram 2 artigos de lei que entraram diretamente alterando o Código Código Penal, que incluíram a invasão de dispositivo eletrônico. Okay. E o que é mais interessante é a conduta, como que a gente tem visto isso nas redes sociais, especialmente o Facebook, que é o que tem mais utilização. Parece que é a rede social que é mais utilizada aí pela população, né? Na verdade, é isso que a gente tem notado, mas tem interferido diretamente no modo de conduzir a família, no modo que o jovem tem lidado com isso. O que parece, né, no decorrer desses anos, que a internet é uma terra sem lei. Sem lei, né? Então, é essa que é a grande Tem uma frase confusão popular que o pessoal usa internet, tem usado a internet, em específico redes sociais, como espada e como escudo também, né? Pois é. Ataca com muita facilidade e quer se defender de tudo que... Mas enquanto a gente não tiver essa regularidade da forma do uso, que esse é o grande objetivo. O que tem uma comissão de educação digital? A comissão de educação digital, ela não é como você opera na internet. Entendi. Isso é fácil. Nossos filhos nos dão um banho de como se opera na internet. Sabe mais que a gente. Muito mais. Como operar, como fazer, como desfazer. O que é o mais importante nisso tudo é o conteúdo que se posta. Entendi. E a forma como realmente se utiliza. Nielsen, você como especialista em redes sociais aí, usuário, e parece que no seu ministério em espanhol, você usa elas para atingir um público específico, né? Sim. Existem técnicas, o pessoal desenvolve técnica para atingir o público, para alcançar o público? Sim, há técnicas. No Facebook, realmente o Facebook é a rede mais utilizada no mundo hoje. Inclusive, um dado assustador, diria até, do Facebook, é que foi o primeiro serviço de internet, ou o primeiro site de internet que passou a pornografia em números de acesso e tempo usado, que infelizmente a pornografia sempre foi a coisa que mais foi acessada na internet. Agora, dentro do Facebook, você tem sim formas de chegar a pessoas, de tentar alcançar um público. Primeiro, você pode saber o horário de você postar, colocar um post, porque há horários específicos em que há mais pessoas, né, no Facebook, horários em que tem menos pessoas. Então, o Facebook, a publicação nem sempre é casual, né? O pessoal está com vontade, vai lá e coloca alguma coisa. Existe toda uma estrutura de ensino, de publicação, uma demanda para as publicações. Existe uma estratégia, existe uma técnica, você saber que tipo de post colocar, o horário certo, você saber mirar um público-alvo, coisas nesse sentido. O que é importante que a gente destaque no Facebook é uma ferramenta excepcional de comunicação. Isso é um método, não é, criado por jovens que não tiveram no início essa intenção, mas acabaram chegando
esse objetivo, mas o mais importante nisso tudo não é esse lado bom que a coisa nos traz. Os jovens não estão sabendo se utilizar do meio. Essa que é a grande realidade. Não é que a ferramenta seja má. A ferramenta é ótima. Exato. Mas o meio de utilização... É como tudo aquilo que Deus cria, né? As pessoas podem usar para o bem ou para o mal, exatamente. Né? Eu sou da época que no Facebook você só entrava convidado. Lembra disso? Ele era fechado a estudantes e o que me dá a impressão é que a cultura de utilização foi mudando ao longo do tempo. É isso, Nelson? O pessoal começou a usar de forma diferente? Com certeza. Antes era muito mais restrito, era um grupo mais seleto. Hoje, vamos dizer assim, qualquer pessoa usa, e até a importância do que o Beto está falando, de haver uma educação, porque as pessoas chegam sem ter noção até do que estão fazendo. Eu até vi o caso de uma pessoa próxima a mim, que ela acabou de entrar no Facebook há pouco tempo, foi fazer um comentário de uma outra pessoa para uma terceira, imaginando que estava fazendo um comentário de forma privada. Mas por ela não conhecer a ferramenta, ela fez pública, comentando de uma outra pessoa. E daí veio uma outra pessoa ainda para falar, olha o que você está fazendo, né? O Beto e Nelson tem muito conteúdo, viu, gente? Eu acho que esse programa vai até gerar um outro programa. A respeito disso que o Nelson está falando, de pessoas comentarem livremente a respeito de outras, de si mesmo, hoje há uma legislação a respeito do uso de redes sociais e de internet no Brasil? Olha, legislação específica, nós temos o Código Penal, que é antigo, 1940, 2 alterações, através de 2 artigos de lei, que é invadir dispositivo eletrônico alheio. Mas quando a gente fala em Facebook, a gente não fala só em invasão de dispositivo alheio, não é? O que é importante deixar bem frisado, como é que se invade um dispositivo alheio, não é? Através de um código que a gente chama de código malicioso. É alguma coisa que mandam para você e você permite que essa pessoa invada. Hoje regulamentou através de lei, como crime, não é? Mas o mais importante nisso tudo, quando se trata de rede social, de Facebook, é quando a gente pergunta para um jovem, você tem Facebook? A pergunta nem pode ser mais positiva, ela tem que ser negativa. Quem não tem Facebook? É verdade. Tem que ter, né? Ah, quem não que tem? Não tem hoje, então, né? Exatamente. Aí fala, bom, eu não tenho. Bom, você que tem, então, você tem senha no seu Facebook? Tenho senha, sim. E você disponibiliza a sua senha para os seus pais? Essa é uma pergunta interessante, viu? Aí ele fala assim, bom, espera um pouco. Isso é invadir privacidade. Privacidade de quem? Você é um menor de idade? Facebook proporcionou para você que fizesse lá o seu acesso, criasse a sua página, a sua conta no Facebook, proporcionou. Seu pai é responsável por você? É responsável por você. Então, civil e criminalmente ele responde, você tem que dar senha para o seu pai. O que tem lá que você não pode ler? Olha só o que o Beto está levantando aqui, gente. Sabe por que a gente fala situações dessas na natureza, nessas circunstâncias? Quando a gente quer educar através de uma ferramenta que cresce de maneira assustadora, Sim. a gente tem que entender que lá dentro da nossa casa, nós precisamos ter dispositivo de educar os nossos filhos. Educar como? Entendi. Se a maioria dos pais não sabe nem como operar. Não, vou pedir você segurar um pouquinho esse assunto, que eu estou vendo que nós vamos longe hoje, viu? Você pode participar do programa também. Mande seu e-mail para trocandoideias@lpc.org.br e você que está na nossa página, lá na parte de baixo, no cantinho direito, há um chat. Eu estou aqui conectado com vocês para que você possa falar conosco e podermos responder suas perguntas. Nós vamos, inclusive, tocar na situação de como a igreja deve se posicionar diante de uma cultura nova de relacionamento pela internet, viu? Até daqui a pouquinho, no segundo bloco do Trocando Ideias com Hernandes Dias Lopes. A série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. É
É isso aí, gente. Estamos de volta com Trocando Ideias com Hernandes Dias Lopes. Hoje, como eu disse há pouco, o reverendo Hernandes não está conosco, está com uma agenda em outro lugar, mas está muito bem representado num assunto extremamente atual, que é o uso das redes sociais. Ela tem seu caráter positivo e tem seu caráter negativo, como já vimos aqui com o pastor Nielson, com o Beto, que é advogado. Beto, você citou um termo aí muito interessante. Precisa-se criar uma cultura para a utilização de internet e de redes sociais. Explica um pouquinho isso para a gente. O que a gente entende que através da educação a gente consegue mudar, vamos poder proporcionar uma mudança comportamental. Então, quando vamos levando, isso não pode nascer só dentro de uma tríplice participação, que é a escola, usuário e a família. Não é? Obviamente que sem Jesus Cristo, sem Deus, não há de se chegar em nenhuma mudança comportamental. Então, precisa-se haver uma escala de valores superior. No caso, o ensino religioso traz uma escala de valores superior. Não tenha dúvida, a própria igreja tem que começar a investir nessa área. Porque... Uma questão interessante isso, né? Pensar na função da igreja nesse assunto. Exatamente. Quando a gente pega pesquisas recentes norte-americanas, né, que trata que os 80% dos divórcios lá estão sendo ocasionados por conta de conteúdo postado no Facebook. Nelson, você que trabalha com redes sociais, você já ouviu falar a respeito dessa pesquisa, alguma coisa? Sim, já vi falar sobre esse assunto que o Beto está falando. E uma outra coisa interessante, uma reportagem que eu tenho aqui nas mãos, que diz o seguinte: 1 em cada 3 pessoas tem ciúmes ao ver perfil de amigos no Facebook. Olha só que interessante. Que legal. Isso foi uma pesquisa feita por 2 universidades alemãs e mostram até pessoas ficando deprimidas, vamos dizer assim. Então, eu achei curioso porque ele usou o termo ciúme. Né? Ciúme. E a inveja? E aqui vem falar de inveja também. Pois é, então, quando está enciumado é uma coisa. Quando você passa a invejar é uma coisa completamente diferente. E é isso que fala, porque às vezes você vê no Facebook a pessoa coloca uma foto dela de férias, às vezes ela fala de um sucesso profissional ou ela está feliz com alguma coisa que aconteceu no trabalho. Só que eu no Facebook, se eu ver, eu só estou vendo a foto, só estou vendo um comentário, não estou vendo o que realmente está acontecendo na vida daquela pessoa. E aí facilmente eu faço uma imagem da pessoa sem saber realmente o que está acontecendo com ela. O que é aquela realidade, não é? Então eu fico imaginando, e esse que é o perigo talvez das redes sociais, do Facebook, é você achar que aquilo que você está vendo, aquele pequeno comentário ou aquela foto, ela é inocente, né? Ela significa algo, para você ela vai significar algo muito mais do que realmente é. Às vezes a pessoa está ali de férias, tirou uma foto, mas ela está ali triste ou pensando, preocupada com uma outra coisa. Você sabe que você viu a foto, né? Esse negócio de postar no Facebook é muito interessante. Quer ver uma coisa? Nós trouxemos um vídeo. O pessoal da nossa técnica vai passar um vídeo a respeito desse perigo. É um vídeo de 1 minuto. Presta atenção como é perigoso essa história de postar as suas imagens, levar a sua identidade para dentro do Facebook ou da rede social. Compound A, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. É isso aí, tá vendo como é que é perigoso? Você não tem controle daquilo que publica, é isso que esse vídeo mostra, né? Gente, tem várias perguntas surgindo aqui. Vamos procurar atender um pouco mais aqueles que estão nos assistindo hoje. O João Marcos, de Itaguaçu, Bahia, ele faz uma pergunta. Eu queria saber onde um cristão pode usufruir dessa ferramenta, até onde ele pode ir usando a ferramenta Facebook. Você pode dar uma...
Eu acho que ele pode ir até onde ele está ciente do que é ser um cristão na sociedade e entender que aquilo que você é na vida real, que você seja também no Facebook. Um problema é, às vezes, as pessoas quererem ser no mundo virtual que elas não são na realidade. E também, eu acho que até os princípios de falar mal de pessoas ou comentar coisas de outras pessoas. E também, eu acho que o principal para um cristão é imaginar, esse é um meio de comunicação. E eu tenho uma mensagem a comunicar para este mundo. Então, é olhar para o Facebook como uma ferramenta para você cumprir a sua missão de cristão, de proclamar o Evangelho. Os limites legais estão impostos. Limites éticos, nós aprendemos na palavra de Deus. Exato. Além de todas as outras consequências. Então, qual o limite do cristão na rede social? Não há limite. Se você for usar a rede social para falar de Jesus para as pessoas, não há limite para você. Verdade. Vá até aonde... O apóstolo Paulo, ele usa isso, uma frase com muita propriedade a respeito da vida cristã. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Isso. Aí, quando nós começamos a perceber que naquela rede social que eu tenho trazido jovens e pessoas da minha nem tanta convivência, mas que eu gostaria que fosse, que eu levasse para perto. E não curte, não é? Que esse é o termo do Facebook. Sim. Vamos Curtir curtir, ou compartilhar, ou não curtir. Tal. Esse é o limite que você deve dar. Acho que tudo que se fala para o bem, nada há malefício. Nada malefício. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta que depois ela vai repercutir para o Beto também. Há ferramentas, há meios de você bloquear o acesso, que tem uma mãe aqui preocupada, ela não dá o nome, desculpa, está com um visitante, mas obrigado pela sua pergunta, preocupada se tem uma maneira dela limitar o acesso dos filhos ao Facebook. Inclusive depois, Beto, pensando nisso, aquela questão da senha que você tocou é muito interessante. Há uma responsabilidade dos pais sobre o acesso dos filhos no Facebook, né? Segura essa aí enquanto o Nelson me ajuda nessa primeira pergunta. Bom, diretamente no Facebook eu desconheço que haja uma forma de você bloquear o tempo, mas os pais deveriam sim, porque o problema não é só o Facebook, é a internet como um todo. E sim, os pais podem configurar os computadores para ter um tempo limite de uso. Talvez a plataforma mais usada hoje seja o Windows. Você pode configurar, existem as configurações para os pais fazerem no computador, para limitar se o filho entra no computador, ele tem um limite para usar. Além disso, os pais podem marcar quais páginas podem ser acessadas. Eles têm como limitar as páginas a serem acessadas, como colocar palavras-chave que se a criança buscar ou digitar, ela não tenha acesso. Então, o computador, o sistema operacional, seja o Windows, seja o iOS da Apple, os pais têm como gerenciar todo o computador para que as crianças não tenham acesso. Para permitir. Exatamente. E a gente estava batendo um papo lá em cima, Beto, sobre a questão da responsabilidade que os pais têm sobre aquilo que os filhos publicam, né? Responsabilidade civil e criminal. E criminal também. Ele pode ser preso... Menor de idade, vai responder alguns crimes de pequeno potencial ofensivo e outros não. O que é isso, né? Vamos trocar aí em miúdos com a preocupação dessa mãe, porque o que é importante primeiro para essa mãe entender? Ela tem que ter a senha do filho. Se o filho vai negar para ela a senha, por qualquer ideia de, vai invadir minha... Enquanto for menor de idade, está sob a responsabilidade da mãe. Se a mãe é responsável, o que você tem que esconder? Né? Exato. Não, você não tem o que esconder, não pode, você pode ler. E quando não, ela também tem Facebook. Participe junto. Não há mal nenhum nisso. Né? Agora, ela tem que entender também que no Facebook existem conversas privadas. Também. Que eu consigo colocar essa conversa privada. Então, ela não vai ter acesso, mas com a senha terá. Sim. E quando a gente fala de responsabilidade civil e criminal dos pais, é exatamente isso. Quando você vai falar em calúnia, em difamação, o que é isso? Ameaça, não é? Vamos usar a ameaça como um exemplo primeiro. Um grupo de jovens combinam entre si de brigar com o outro. Então, posso segurar um pouquinho? Diga lá, vamos lá. Aí? Tá vendo como é que o assunto rende, né? Já voltamos no terceiro bloco, com o Beto continuando a explicar essa história de ameaça pra gente, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. A série
Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. Do Marcelo Tati, que diz que o homem sempre viveu em redes sociais, que a primeira rede social do ser humano foi uma fogueira. Então, rede social está fazendo parte da nossa vida, está cada vez mais abrangente. E Beto, você está falando agora de um assunto importante, né? Da questão de se tornar crime algumas coisas nas redes sociais. Por favor, tem uma lei com o nome, criaram uma lei com o nome de um artista a ser respeito disso, né? A Lei 12.737, que alterou o Código Penal, que carinhosamente foi apelidada de Lei Carolina Dickmann, por conta ela atriz da Rede Globo de televisão, onde, na verdade, ali o crime, isso foi anteriormente à lei. Então, a lei não retroage a desfavor do criminoso, né? Ela só retroage a favor do criminoso. Então, o que aconteceu efetivamente lá? Foi um código malicioso, né, que ele invadiu o computador dela, ela permitiu o acesso dele, essa que foi a grande realidade, e ele não cometeu crime nenhum nisso, porque ela disponibilizou aqueles dados. Okay. Agora, onde está o crime que ele comete? Ele cometeu o crime de extorsão. Por conta daquelas informações, ele tentou obter alguma vantagem ilícita através de dinheiro. Agora, ameaçar jovens que combinam de, vamos se juntar para pegar não sei quem, comum que você vê no Facebook, né? Crime de ameaça. Né? E nesses casos, por exemplo, o post do Facebook pode ser usado como prova numa ação? Sem dúvida. Certo. Tem algumas formas que nós temos para isso. Primeiro, pode ser feita uma ata notorial, que a gente chama, que é printar aquela página e transformar aqui num documento público. É bom o pessoal saber que nem tudo que você posta é livre e ausente de responsabilidade. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, eu queria aproveitar, aliás, mandar um abraço para a Luciana de Belo Horizonte, que está conversando aqui conosco. Eu queria voltar um pouquinho para a questão daqueles nossos ouvintes, daqueles que nos assistem, que estão ligados ao ambiente cristão, né? E eu acho que a grande resposta, Beto, que você veio trazendo ao longo da nossa conversa aqui, é a cultura. Eu preciso criar dentro de casa esse hábito, a boa cultura baseada na boa ética cristã. Nelson, você como pastor, como técnico em internet, que está aí antenado no ambiente, antenado é um negócio meio velho, né? Plugado no ambiente digital, como é que a igreja pode oferecer aos seus membros, aqueles que frequentam, um sistema de educação, orientar a respeito disso? Você tem alguma ideia? Eu acho, assim, as coisas mais simples, como palestras, às vezes até o pastor ou um membro da igreja entende muito bem como funciona o mecanismo do Facebook, como explicar e, às vezes, realmente ensinar a usar a ferramenta. Nós temos uma carência de pessoas, às vezes o pessoal de mais idade tem até medo de mexer. E se não tenha medo, você tem que estar lá para você estar junto com seus filhos, exatamente, acompanhar eles e saber o que eles estão fazendo. Então, eu acho que a igreja tem que fazer isso e também fazer o bom uso. Os pastores, os líderes têm que se preocupar com isso, Tem né? que se preocupar e eles têm que estar preparados. Aliás, Beto, você tem uma palestra sobre isso, né? Sim, eu sou presbítero. Você é presbítero da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em Santos. Exatamente. O Beto só tem um vírus na vida dele, que é ser corintiano. Fora isso, o resto está tudo bem. Essa foi uma pequena qualidade. É qualidade, é brincadeira com os corintianos. Aí, qual que foi a nossa ideia, o objetivo, né? Quando começamos a fazer parte da comissão e do estudo do direito digital, que é multidisciplinar, é realmente usar a igreja. É a igreja mesmo que nós queremos usar. Né? Nós temos uma série de palestras agora no Colégio Objetivo, na Baixada Santista. Certo. Qual o nosso objetivo? Todas as palestras são gratuitas. Não há remuneração para isso. Se alguém quiser a sua palestra, como é que entra em contato, Beto? Em igrejas, conversar com... Pode entrar aqui no LPC, falar, mesmo, né? Qual é a consciência que nós queremos dar? É exatamente que a família tem que estar perto dos seus filhos. Não é? O esposo perto da sua esposa.
Também, porque nós não vamos falar só dos menores. Existe gente grande nessa história também, né? E gente grande, quando Nelson entra falou agora nessa há pouco história, fica pior Tem uma ainda. estatística Verdade. assustadora. E olha, é uma ameaça. Uhum. As redes sociais, hoje, vamos tratar do Facebook, porque é o que 92, Está em voga. Existem 92 outras, né? milhões de internautas nesse país. Dado recente. Entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. É muita gente. Então a igreja, eu posso dizer que ela tem uma responsabilidade espiritual e social Sim. em orientar as pessoas que frequentam Quanto a ao respeito. uso, sem dúvida. É um assunto que tem que estar, E né? é uma coisa que a gente tem que ter noção seguinte, é lá onde o povo está. Então a igreja tem que estar lá, porque ela tem uma mensagem a transmitir. Sim. E também ver o lado positivo das redes sociais, como por exemplo a minha igreja lá em Limeira, nós temos alguns grupos da igreja dentro do Facebook, por exemplo, um que se chama Mulheres em Oração, onde as irmãs da igreja, que inclusive nós, Exatamente. os pastores, participamos, o pessoal fica compartilhando pedidos de oração, às vezes pedidos urgentes que chegam para a gente, e nós compartilhamos em outros grupos e até na página oficial da nossa igreja no Facebook. Entendi. Então é um meio de comunicação e aí a gente tem que ver E é o lado bom, benefício, né? Informação instantânea. Entendi. Você emite, dá, recebe opiniões, informações de forma O instantânea. pessoal responde de maneira instantânea, às vezes sem refletir o que está Olha, pensando. olha o que Responder. temos nas mãos e como não trabalhamos bem. Entendi. Essa que é a ideia. Temos uma ferramenta num país que até então somos livres para cultuar, para falar do que quisermos. Tá certo ou não? É, claro. Então, podemos aí difundir a palavra de Deus através dessa forma. Uma forma muito própria, né? E Apropriada. mais, então, aí quando você recebe uma mensagem para falar de Deus, obviamente aquele que não está querendo, deleta. Ok. Né? Mas quando você fala dos riscos que ele corre, ele para te ouvir. Legal. Gente, o Beto tem muito conteúdo, já estamos marcando outro programa com bom, ele. vamos lá. O reverendo Hernandes, ó, quem me pergunta por que ele não está hoje. Hoje ele teve um compromisso. Na próxima segunda ele estará conosco, trocando ideias com o Hernandes Dias Lopes. Estamos aqui com o Nielsen, pastor também, Beto advogado, Beto presbítero. Nielsen, fala um pouquinho para a gente do que a palavra de Deus pode nos ajudar em orientar as pessoas no uso da rede social. Sim, eu queria falar 2 pontos. Lembrar uma frase do pastor John Piper, americano. Ele falou uma frase muito interessante sobre o Facebook e Twitter, né? Ele fala, uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. E falando, realmente, eu acho que uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, cristão, é quanto tempo você está gastando, e às vezes gastando com trivialidade, com bobagem, com coisas, às vezes, que não edificam. Então, se você vai gastar tempo, que você gaste com coisas úteis. E realmente você pensar o tempo, como você está gastando o seu tempo no Facebook, e se você está gastando muito tempo no Facebook. O outro ponto é realmente pensar no conteúdo do que você está falando. Se condiz realmente com o que você disse, eu sou um cristão. Jesus falou em Mateus 12:34, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Atualizando para o nosso mundo, os dedos teclam do que está cheio o coração. Então, se eu olhar no seu Facebook, se eu der uma olhada no que você tem escrito, eu vou ver um cristão, eu vou perceber as atitudes de uma pessoa cristã. Mostra as marcas de Cristo, né? Qual a Exatamente. identidade que ele deixa, né? Porque ele deixa uma Identidade Exatamente. digital. Há uma identidade digital, Uma né? identidade digital que é Exatamente. completamente diferente. Até, né, recursos humanos tomam o Facebook Verdade, como base para verdade. saber Você qual a é- sua identidade digital. Recursos humanos usam e Deus também, né? Exatamente. Deus está olhando para lá e vendo quem é Exatamente. você, né? Exatamente. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz o texto bíblico, inclusive naquilo que você posta. Exato. Nelson, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi um O Beto prazer. também veio de É Santos. um prazer, viu? Acordou Obrigado. de madrugada para estar conosco aqui hoje. Chegamos bem, será graças a convidado Deus. outras vezes. Muito Lá obrigado, na viu? nossa cidade você será convidado também para falar um pouco a respeito desse assunto. Vocês que estiveram conosco, nós agradecemos a sua presença. Lembrando que a LPC é um ministério a serviço da comunidade cristã. Se você quer colaborar conosco, você pode entrar no nosso site www.lpc.org.br. Lá nós temos diversas informações sobre esse ministério e também a nossa loja virtual. Na nossa loja virtual há livros do reverendo Hernandes, outras publicações, vídeos, áudio que a LPC produz para o auxílio da sua comunidade e para o auxílio da sua família. Um abraço, uma semana abençoada com Trocando Ideias com Hernandes Dias Lopes.
LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.